Turma, tudo começou quando o professor Xavier retornou do espaço após passar um tempo com a Lilandra, a imperatriz do Império Shi'ar, e interesse amoroso de Xavier. Os X-Men também tinham acabado de retornar de uma missão no espaço. O clima era de felicidade e harmonia em rever amigos de longas datas. Porém, tinha um membro que não conseguia aproveitar desse breve momento de paz, e esse membro era a Jean Grey. A Jean vinha tendo memórias do século XVIII, onde a Jean era noiva de um rapaz chamado Jason, e essas memórias vinham tirando a paz da Jean, que nesse momento já estava portando a Força Fênix dentro dela. Mais tarde na HQ é nos revelado que na verdade o Jason era um velho inimigo dos X-Men, que tinha um codinome de Mestre Mental, e seu poder era de criar ilusões. Enquanto todos aproveitavam do momento para colocar as fofocas em dias, o professor Xavier junto com o Ciclope vão para o cérebro, onde o mesmo revela o surgimento de dois novos mutantes. Então Xavier, sendo um baita estraga-momento, divide o grupo em dois. Enquanto Tempestade, Wolverine e Colossus vão em uma casa e encontram uma jovem garota com os poderes de atravessar objetos, a queridíssima Kitty Pryde, o outro grupo composto por Jean Grey, Ciclope e Noturno vão para uma casa de show e encontram uma jovem com o poder de transformar o som em energia, a famosa mutante Cristal. Enquanto o Jean estava em busca da Cristal, ela novamente tem memórias de um passado estranho, onde nesse momento ela se via nos braços de Jason, que a beijava. Porém, para o espanto de todos, aquelas memórias estavam se tornando reais, e enquanto para a Jean era só memórias, na vida real ela realmente estava beijando outro rapaz, na frente do Ciclope, o que deixou o Ciclope sem reação, afinal os dois tinham um romance nessa época. Porém, Jean e Ciclope não tiveram tempo de conversar, pois do outro lado da cidade, o grupo que tinha ido ao encontro da Kitty Pryde são atacados pelo Clube do Inferno, que também estava atrás das duas novas mutantes. Só para contextualizar, galera, o Clube do Inferno era um grupo de pessoas influentes na política, e que na verdade eram mutantes com desejo de dominar o mundo. Jason tinha se aliado a eles, e junto com a telepata Emma Frost, vinha trazendo alucinações na memória da Jean, que naquele momento era o membro mais forte dos X-Men, e para conseguir dominar o mundo, o Clube do Inferno primeiro precisava destruir os X-Men, e a tática era destruir de dentro para fora, utilizando da Jean para suas manobras. Não demorou muito e o Clube do Inferno também atacou a casa de show atrás da Cristal. Jean Grey, já pé da vida com o ocorrido com o beijo, acaba liberando seu poder e derrotando facilmente o Clube do Inferno. Só ressaltando, turma, que neste momento da história ela está com traje verde, representando a pureza e a bondade da Força Fênix. Após esse ocorrido, os X-Men vão até o esconderijo do Clube do Inferno, na intenção de acabar com todo aquele conflito. Porém, agora Jean Grey, mais próximo da Emma Frost e do Mestre Mental, os dois conseguem fazer uma investida pesada na mente da Jean, que agora via tudo como se estivesse no século XVIII, e tinha os X-Men como inimigos. Agora, na mente da Jean, ela se chamava Rainha Negra, e era membro fiel do Clube do Inferno. Devido ao relacionamento amoroso entre o Ciclope e a Jean, os dois tinham uma ligação psíquica muito forte, e foi através dessa ligação que o Ciclope conseguiu entrar no plano astral da mente da Jean, tentando a todo custo trazer a sua amada de volta para a realidade, e salvar a vida de todos os seres vivos. Afinal, a Jean era um perigo não só para os mutantes, mas para todo o universo. Enquanto o Ciclope consegue entrar no plano astral da mente da Jean, o Mestre Mental já esperava por algo do tipo. Os dois então começam uma briga de espada, onde o Mestre Mental destrói o Ciclope na frente da Jean Grey. Jean Grey, vendo o Ciclope indo de arrasta pra cima, percebe que está sendo manipulada, e como numa cena clichê de filme romântico, ela desperta e salva a todos ao seu redor, se libertando do controle do Mestre Mental. Porém, devido a todas aquelas alucinações e batalhas mentais, a Jean Grey ficou exausta e acabou perdendo o controle da Força Fênix, que habitava nela, e como consequência a Força Fênix tomou por completo o corpo da Jean Grey, que agora já não existia mais, e que quem reinava era a Fênix. Rapidamente a Fênix destrói a nave e ataca os X-Men. O plano era cortar por completo toda a ligação que a Jean Grey tinha com seus amigos, assim a Fênix poderia ficar no controle por toda a eternidade. A Fênix consegue derrotar todos os X-Men com extrema facilidade, e após humilhar todos os X-Men, a Fênix Negra parte para o universo, onde se torna a entidade mais poderosa do universo. Durante as viagens pelo espaço, a Fênix acaba destruindo uma nave do Império Shi'ar. Ela, turma, é tão poderosa que quando chega perto de uma estrela, ela se alimenta daquela energia, destruindo todo aquele sistema solar e dizimando civilizações por completo. Depois de causar enorme destruição, a Fênix Negra finalmente retorna para a Terra, a fim de cortar toda a ligação da Jean com a Terra. O plano era destruir os pais da Jean, assim eliminando toda a ligação da Jean com algo que ela já considerou uma família. Porém, os X-Men já esperavam que em algum momento a Fênix Negra poderia retornar, então se prepararam para sua chegada, e assim que a Fênix pousou na Terra, os X-Men a atacaram. Todos foram novamente derrotados com extrema facilidade, exceto pelo professor Xavier, que começou uma enorme batalha telepática contra a Força Fênix. O Xavier, depois de um confronto com destruição catastrófica, consegue colocar
colocar um bloqueio na mente da Jean Grey, fazendo com que ela possa tomar o controle sobre o seu corpo e fazer a Força Fênix adormecer. Porém, os X-Men têm pouco tempo para comemorar, pois assim que a Jean volta, todo o grupo é abduzido por uma nave do Império Shi'ar, pois a Imperatriz Lilandra queria julgar a Jean por toda a destruição que ela causou, levando à destruição de bilhões de seres vivos e de um sistema solar por completo. Era lógico que os X-Men não iriam entregar a Jean para ser julgada e condenada, então todo o grupo começa uma enorme batalha contra o Império Shi'ar, porém eles eram extremamente fortes, e após a batalha apenas o Ciclope e a Jean Grey sobreviveram. Durante a batalha contra o Império Shi'ar, o bloqueio que o Professor Xavier colocou na mente da Jean Grey estava se desfazendo, e com medo de causar mais destruição e sofrimento, a Jean, utilizando de uma arma do Império Shi'ar, se autodestrói na frente do Ciclope. É então nos revelado que o Vigia estava observando tudo. Ele até afirma que a Jean poderia ter vivido como uma deusa, mas preferiu ter um fim como uma humana, e assim chegar ao fim da HQ A Saga da Fênix Negra. E aí, gostou do vídeo? Eu sou John Wesley e esse é o Blip Nerd. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o perfil para não perder os próximos. Fui!